eu convidei o professor Gustavo, e alguns de vocês, acho que pontualmente já conhecem o professor Gustavo, porque fizeram um curso com o professor Gustavo, mas ele foi nosso docente na casa. E ele é um doutor muito jovem, né, que entende muito de pesquisa. Ele ficou, quantos anos ficou com a gente? 2 anos. Gustavo ficou com a gente 2 anos, trabalhava com estatística, né, com a grade antiga, ainda treinamento individualizado, e com biomecânica, certo? E TI, exatamente. Então, e ele conhece o Unifil, ele conhece características do nosso colegiado, ele conhece as nossas preocupações, ele sabe dos nossos cuidados. Então, em função disso, eu acho que era a pessoa muito próxima para trazer para vocês e com uma linguagem muito jovem, né, Gustavo? E essa linguagem muito jovem, ela tem que ser muito próxima de vocês. Então, não é um senhor de 80, de 70, né, vindo aqui e falar assim, ó, claro, o cara viveu um monte, por isso que ele tem esse monte de pesquisa, né? Mas não, é alguém que está caminhando ainda nesse processo. Hã? Fala, professor Paulo. Até deu para ouvir. Então, sejam bem-vindos na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Gustavo. Muito bem, retornando à casa para a palestra de hoje. E eu fiquei muito feliz, porque ele ficou muito feliz com o convite. Então, nós ficamos duplamente felizes. Certo? Uma boa noite a todos. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui, ser recebido por uma equipe de colegas que já trabalharam comigo. Alguns deles eu conheço de grupo de estudo, outros de outros eventos científicos e por aí vai. Então, ser recebido com tanto carinho e com tanta dedicação por esses profissionais é um motivo de grande alegria para mim. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante instigante, proposto pela professora Rosana e pela equipe aqui da Unifil. O tema: pesquisa científica, horizontes e possibilidades. Para falar desse assunto, nós teremos aí um bate-papo. Se vocês sentirem à vontade para fazer perguntas, podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Sei que às vezes a vergonha toma um pouco conta da gente, é difícil fazer uma pergunta numa palestra, num curso, mas fiquem à vontade, porque esse nervosismo que muitas pessoas sentem às vezes na palestra ou no TCC, a gente vai conversar sobre isso também, ele é normal, todo mundo sente esse nervosismo, professores também sentem esse nervosismo muitas vezes, tá? Mesmo depois de muitos anos trabalhando com isso, vai acontecer. Isso é até bom, porque o medo muitas vezes, o nervosismo, faz com que você se dedique, se prepare para aquilo que você tem que fazer. Bom, agradecimento à instituição aqui, a Unifil. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre esse tema tão presente no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não percebemos. A Rosana falou muito bem aqui, comentou que a pesquisa, ela está presente no nosso dia a dia, mas que nós muitas vezes não fomos ensinados a perceber isso. A pesquisa está presente no seu dia a dia, no jornal, ela está presente no seu dia a dia na internet, ela está presente no seu dia a dia até mesmo nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, de muitas e muitas formas. E para entender o que é essa tal de pesquisa e o que é a ciência? O que é ciência? Pensar em ciência, a gente tem que perguntar então o que é a ciência. E depois de perguntar o que é a ciência, para que fazer ciência? E essas perguntas não são simples. Essas perguntas nós precisamos recorrer a outros conhecimentos como o conhecimento da filosofia, para que a gente possa responder. Conhecimento da filosofia e da ciência, a epistemologia. Bom, sabendo definir o que é a ciência e como fazer a ciência, é um próximo passo. Então, se eu já sei o que é, eu sei para que ela serve, como que eu faço a ciência? Será que é simples fazer ciência? Bom, pensar nesses assuntos seria muito complexo se a gente não pensar de forma integrada, porque a concepção do que é ciência vai interferir na forma como você faz ciência. Nós temos no nosso dia a dia presente ali algo que nós chamamos de senso comum. Conhecimento que é transmitido de geração em geração, de pai para filho. Às vezes acontece em algumas situações, principalmente com os estudantes, isso é bastante comum, né?
sai, vai para uma festa, comeu de repente um chips que não foi legal, aí pelo menos eles contam para a mãe, né? Aí a mãe vem com um chá de bolo, coisa do tipo, né? Para conseguir. Então, quer dizer, aquilo tem uma propriedade, sim, mas as pessoas sabem daquilo pela transmissão de geração em geração. Muitas vezes o que acontece? Do senso comum, nós vamos para o conhecimento científico. Então não é que eles são opostos. Ah, não, o senso comum tem que ser abandonado, o conhecimento do senso comum não serve para nada. O conhecimento do senso comum, muitas vezes, ele chama a nossa atenção para alguns fatos e esses fatos são investigados. Aqui no Brasil nós temos uma grande vegetação, diversos tipos de plantas. E essas plantas são estudadas dentro do Brasil e fora do Brasil por conta das suas propriedades medicinais. Muito disso veio do quê? Veio do conhecimento dos índios. Tá? E esse conhecimento dos índios não existia laboratório ainda não. Não tinha microscópio, não tinha estudo que a gente chama de estudo com ensaio clínico, randomizado, por aí vai. Mas existia sim uma forma de teste ao longo do tempo que ainda não tinha sido sistematizada. Bom, falando de ciência, a ciência tem uma característica muito interessante. A ciência não quer ser um conhecimento que não pode ser colocado em dúvida. Uma das características principais da ciência é a dúvida. É aceitar que aquele conhecimento que nós temos agora, ele é temporário. Eu não preciso aceitar ele para o resto da minha vida. Nós podemos perceber isso dentro da nossa área da educação física em diversos tipos de disciplinas. Olha, em algum momento, realizar determinados exercícios de musculação dessa forma era o que era mais recomendado. Olha, agachamento só até 90 graus. Né? Receita pronta. Só que depois de alguns estudos na área da biomecânica, você vê, não, peraí, existem outras possibilidades, existem outros indicadores que nós não consideramos. E, de repente, aquele paradigma muda. Já não é mais a mesma coisa. Essa característica de poder duvidar da ciência, ela, dentro do método que nós escolhemos para atingir determinado objetivo, ela é provavelmente o maior destaque dentre as formas de conhecimento que nós temos. Vimos que existe o senso comum e estamos falando aqui da ciência. Popper, ele fala o seguinte sobre a ciência. Ele apresenta um conceito que é muito interessante do conhecimento científico, que ele está descrito aí. E o que é esse conceito? É a falseabilidade. Para que o conhecimento seja científico, através do método, quando nós produzimos esse conhecimento científico, eu tenho que ser capaz de colocar a minha hipótese à prova. Eu tenho que ser capaz de colocar a minha teoria à prova. Um exemplo disso seria o seguinte: eu estabeleci uma hipótese e consegui elaborar uma teoria. O que acontece? Olha, a água, quando chega a 100 graus, ela vai ferver. E a partir disso, eu vou testar para ver se essa hipótese, em determinada condição, ela pode ser negada. Se, com algum aspecto da pressão atmosférica ou qualquer outro fator, eu conseguir rejeitar aquela teoria, pronto, mais um passo adiante do conhecimento científico. Isso aí é chamado de falsabilidade. Então, vamos pensar quem é esse indivíduo aí, quem é o pesquisador e quem é o cientista. Eu gosto de fazer uma reflexão sobre isso, fazendo uma distinção entre ser pesquisador e ser cientista. O cientista, quando ele faz ciência, ele não faz a ciência. Ele não está produzindo de imediato a ciência. Ele está colaborando num processo de produção do conhecimento científico, que é a ciência. E, vendo essa imagem, esses dois indivíduos, nós temos aquele indivíduo que está preocupado com a publicação, de repente, de um trabalho científico num periódico. Aquele indivíduo que está preocupado com algo bastante pontual. Ele quer resolver o problema de hoje. Tá? Uma partezinha de todos os problemas que ele tem. Esse é o pesquisador. O pesquisador, às vezes, está presente na rua ali, fazendo uma enquete sobre, olha, qual é a cor de carro que você mais gosta? Ou outras questões que nós podemos imaginar. Mais complexas até. Um exemplo bastante simples esse. Mas ele quer resolver uma parte do problema. O cientista, ele está preocupado com a compreensão do fenômeno.
Então ele sabe que cada uma dessas partes ela se encaixa num todo. E a preocupação dele é compreender esse todo ao longo do tempo e contribuir para o desenvolvimento da ciência. Pensando nisso, nós temos muitas questões para refletir sobre o papel do cientista dentro da sociedade. Tá? Mas, como o nosso tema da palestra aqui é o desenvolvimento da pesquisa e verificar os horizontes e possibilidades, tem algo que eu quero trazer aqui, uma outra reflexão para vocês. Então, quais são os nossos horizontes e quais são as nossas possibilidades? Para pensar sobre isso, eu quis trazer a ideia das interconexões. Interconexões que estão presentes nos nossos neurônios, quando temos um novo aprendizado, quando aprendemos a realizar uma nova tarefa. As interconexões que estão presentes na sociedade. Pessoas, hoje está todo mundo interligado. Estou falando aqui, aí de repente alguém tira uma foto aqui no fundo, e de repente já tem uma pessoa que está lá na China curtindo aquela foto no Instagram ou no Facebook. Antes disso, no Orkut. Então o mundo está interligado, está conectado. E para avançar no conhecimento científico, para avançar na ciência, eu acredito que nós precisamos das interconexões. Interconexões em diversos sentidos, entre pessoas e interconexões no conhecimento também. E vocês têm essas conexões sendo geradas no dia a dia. Quando vocês estão presentes numa palestra, as conexões estão sendo geradas quando vocês estão na casa de vocês assistindo, de repente, um programa qualquer, e muitas vezes isso passa desapercebido. Nós não damos valor. Então, o que é ser um cientista? O cientista é aquela pessoa que está com o olhar atento a todos esses fenômenos que estão ocorrendo e que consegue realizar essas interconexões. Nós temos aquela historinha da maçã caindo, depois se desenvolve toda uma teoria a partir disso. Se é verdadeiro ou não, não vem a questão nesse momento. Mas olha só como o olhar daquela pessoa, ele estava elaborando outras coisas, ele estava pensando em outras coisas e realizando essas interconexões. Bom, o horizonte. O horizonte belíssimo de Londrina, Lago Igapó. O fotógrafo não é profissional, mas com um celular bom, hoje em dia a gente faz maravilhas, né? Então, vamos ampliar os nossos horizontes pensando nessas interconexões. Está lá, dentro da área de educação física, ali no centro, coloquei, algumas pessoas chamam de movimento humano, objeto de estudo, outros preferem chamar de esporte, e alguns ainda vão falar em atividade física. E como avançar nessas questões relativas ao objeto de estudo da educação física e como avançar nelas, talvez até no nosso TCC, trabalho de conclusão de curso que causa noites de insônia, algumas olheiras de repente, um consumo aumentado de café, que deve ser estatisticamente significativo. Então, para avançar nisso, provavelmente a história de vida de vocês, as conexões que vocês realizaram, as experiências que vocês tiveram durante a carreira de vocês ali, na graduação, no estágio, na carreira profissional, que alguns de vocês já trabalham, de repente essas experiências podem somar para essa questão. Tá? E além disso, os conhecimentos que vocês obtiveram na graduação ou no ensino regular ali na escola, alguns aspectos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês que podem contribuir muito. E eu vou chamar a atenção para esses aspectos, porque eu aprendi, na verdade, fazendo isso. Eu fui percebendo ao longo da carreira que algumas dessas questões poderiam me ajudar bastante. A informática, o uso da tecnologia, idiomas, método de pesquisa, filosofia, a estatística, e podemos pensar em outras disciplinas, outras áreas de conhecimento, e de repente vocês têm um domínio muito maior do que eu e até do que outros professores dentro da instituição. Métodos de pesquisa. Vamos lá. Eis o problema de vocês. Tá? Vocês têm um TCC para fazer, vocês têm ali uma banca,
que não parece muito amigável, e você tem a tarefa de conseguir cumprir essa corrida aí. Tá? Talvez esse seja o pensamento de alguns, mas se acalmem, não é bem por aí. Aí tem uma questão muito importante sobre o pesquisador e sobre o cientista. É identificar as oportunidades. Não deixar que aquele desafio que está ocorrendo num dado momento da sua vida seja uma pedra no caminho. Na verdade, isso que se apresenta às vezes como uma pedra no caminho é uma grande oportunidade. E assim como cientista, assim como pesquisador, nós precisamos reconhecer a oportunidade. E nem sempre isso é fácil. Bom, a pesquisa terá suas fases, né? Todo um método para ser realizado. Mas, antes de falar do método da pesquisa, das fases da pesquisa, é interessante pensar sobre o que está levando você a fazer essa pesquisa. Tá? Por que você precisa fazer esse TCC? Bom, nós sabemos que ele é parte, né, de tudo que você tem que cumprir para alcançar o objetivo de ser graduado em Educação Física. Mas você pode ver isso como algo a mais, como uma oportunidade que eu falei para vocês. A oportunidade de aprender sobre um assunto novo. E eu, como também fui aluno, sei das estratégias de alunos, né? Todo professor sabe delas, e às vezes o aluno acha que a gente não conhece, né? E aí ocorre o quê? Um trabalho em grupo foi proposto. Juntam 5 pessoas, das 5, provavelmente um já olha, aqueles alunos falam, aquele ali tirou nota 8, mas nota 9. Ô pessoal, tudo bem? Posso pintar no grupo de vocês? Né? Geralmente assim. E ele é aquele aluno que não vai fazer nada. Colou naqueles ali e falou, tô tranquilo, cara, agora vou na boa, vou tirar notão. Mas ele está, tudo bem, ele vai tirar um notão, mas ele está perdendo uma grande oportunidade. A oportunidade de se desafiar e a oportunidade de aprender. Hoje, estar aqui, assim como trabalhar no dia a dia, dar aula, dar palestra, dar cursos, é sempre um desafio. A gente tem que topar esse desafio para avançar, para crescer. Dentro da pesquisa, se você topa esse desafio, você vai conhecer um universo novo. Um universo que o conhecimento se aplica no seu dia a dia para diversas áreas. Vai se aplicar no seu trabalho, vai se aplicar, de repente, no problema que você tem na sua casa. Por quê? Porque você vai pensar nisso aqui, ó. Você vai pensar no melhor método para resolver aquela questão que você tem. Você vai imaginar as fases pelas quais você precisa passar para resolver aquele problema. Então, quer dizer, o método está presente em tudo. Tá? Bom, pensando aí nos estudos de vocês, vamos dar um caminho, vai? Como que vocês podem pensar aí esse método? Lógico que vocês têm isso aprofundado aí, textos que vocês podem buscar. Mas sempre tem a primeira fase, que é a identificação do problema. O que é um problema? Não, o problema não é o TCC, gente. O problema é um problema de pesquisa que vocês têm que resolver. O que é esse problema? O problema, ele pode ser traduzido numa boa pergunta. Então, se você conseguir elaborar essa pergunta na sua mente, olha, eu quero... Bom, vamos pensar aqui. Será que o treinamento com pesos, quando ele é realizado com intervalos de curto período de tempo, ele tem um efeito fisiológico diferente na pressão arterial sistólica? Você elaborou uma pergunta. Essa pergunta é um problema. É o seu problema de pesquisa. Então você pode começar pensando por aí. Sempre que você tiver uma boa pergunta, provavelmente você já tem um bom problema para investigar dentro do seu estudo. Depois que você identificou esse problema, você pode começar a pesquisar, verificar ali na literatura o que já falaram sobre esse problema. Conhecer um pouco mais sobre esse assunto, identificar as variáveis que você pretende investigar. Olha, então eu quero trabalhar com treinamento com pesos, eu preciso ler, preciso entender sobre treinamento com pesos. Eu quero falar sobre pressão arterial sistólica, eu preciso ler, preciso entender mais sobre a pressão arterial sistólica, sobre a circulação sanguínea, sobre a frequência cardíaca, o que influencia os valores de pressão, a alimentação, os hábitos de vida e assim por diante.
Depois disso, você já tem como determinar as suas hipóteses. O que é essa hipótese? A hipótese é uma afirmação temporária que você usa para direcionar o seu estudo. Então, a sua hipótese, provavelmente nesse momento, é: olha, o treinamento, quando é realizado com intervalos de curto período, ele tem um efeito fisiológico diferente do treinamento que é realizado com um grande espaço de tempo entre uma repetição, entre uma série e outra. Muito bem, vamos lá. Vamos começar então a desenvolver os nossos protocolos, a imaginar o nosso delineamento de pesquisa. O que é o delineamento de pesquisa? A gente pode dizer que o delineamento de pesquisa é a forma como você vai adotar os procedimentos. Tá? O que vem primeiro, o que vem depois. Depois, a coleta de dados, a organização dos dados. E aí a gente tem que começar a trabalhar na produção desses resultados. Tá? E a gente vai precisar de outros conhecimentos que vão fazer novas conexões.